possível isso? Ocupado por jornalistas. Se você tinha, cada jornalista tinha que ter o seu delegado, o seu procurador, e se não fizesse o jogo, não recebia informação exclusiva e aquela sanha enlouquecida para prender, punir todo mundo. Sim, os petistas, muito especialmente, mas e é preciso que a gente tenha isso claro, era um ódio generalizado e a pregação de um ódio generalizado à política. Porque não foi só o ódio ao PT que fez Jair Bolsonaro. Veja só, o Jair Bolsonaro ele já era um outro polo do PT e da esquerda, e ele já dizia barbaridades desde sempre. O Jair Bolsonaro de 2018 era até mais ameno do que o Jair Bolsonaro antes de 2018. Ele era ainda mais sinistro e pavoroso no discurso. Agora, o que é que faz com que ele cresça? A terra crestada, a terra queimada da política, e foi essa gente que fez isso. Sim, com o apoio da imprensa. Infelizmente, esse DNA ainda está presente. A cada vez que eu vejo... Olha, eu estou cansado de abrir os jornais. Hoje ninguém mais abre jornais, né? Mas... Como não? Aqui, ó. É verdade. O Breno... Não, você sabe que a mim faz falta... Parei, de qualquer modo, com o impresso, mas a mim faz falta a organização das notícias ainda. Agora, pelo menos no tempo que eram organizadas. Agora, eu a cada vez que vejo, sabe, numa mesma homepage, como é que é? Lula distribui cargos, compra votos, sei lá o quê, distribui emenda para aprovar tal coisa, tá lá, no sentido assim, que absurdo, onde já se viu liberar emenda, ao mesmo tempo que aquilo tá ali, aí você tem outra notícia. A articulação política do governo com Padilha não funciona, com Rui Costa não funciona, porque o governo não distribui cargo, não distribui emenda. Então, assim, o que é que se quer? Né? O que é que se quer? Exatamente. Então, a própria gestão de um governo, que, afinal de contas, bem ou mal, é o governo de uma frente, e o Lula tem minoria no Congresso, e é uma minoria bem pequena, é bom que a gente deixe claro. 135 deputados. Com boa vontade, viu, Breno? Com boa vontade. Isso quando o Quaquá não viaja, por exemplo, né, Quaquá? O vice-presidente do PT que não votou, né, lá do Rio de Janeiro, porque estava comemorando aniversário em Foz do Iguaçu, né, bonitão, precisando de voto. Então, assim, você ter 130 deputados, 135 deputados na base e precisando, né, projeto de lei você aprova por maioria simples. Basta a maioria de metade mais um. Só que é mais fácil eles fazerem essa maioria do que o lado de cá, né? Do Lula. Mas se for, então, emenda constitucional, então você precisa do Lira, precisa do Centrão, precisa desse troço todo. Bom, durante um tempo, a gente sabe como funcionou esse Congresso, e esse Congresso quer continuar a funcionar daquele jeito que funcionou durante o governo Bolsonaro. Foi um poder à sua maneira, quase que independente. Na né? prática, foi uma mudança do regime político para uma espécie de semiparlamentarismo. Exato, semiparlamentarismo ou semipresidencialismo, que é o nome. Ninguém votou nisso, ninguém aprovou isso, mas na prática... Como você sabe, eu até sou simpático ao modelo português, que é o semipresidencialismo ou semiparlamentarismo, se quiserem. Mas só que isso tem que ser formal. O Congresso tem que responder, então, pelo governo, se tiver, arcar com as consequências disso. E o povo tem que aceitar esse regime, né? Oi? E o povo tem que aceitar o regime. Claro, o povo já disse por 2 vezes em 60 anos que não queria mudança do regime. Né? Isso. Então, assim, isso não foi referendado por ninguém. Né? E se fez, e nós sabemos como se fez com o tal do orçamento secreto. Se fez com as emendas do relator, que de uma coisa ali, que era um negócio... Renato, você não acha que pode ter começado antes, quando o Eduardo Cunha aprova as chamadas emendas impositivas em 2015? Também. Só que as emendas impositivas ainda eram um dinheiro pequeno, digamos assim. Né?
Era um percentual muito pequeno do orçamento. E, bom, fazendo a emenda impositiva, então, os parlamentares não ficam sujeitos às pressões. Ok. Agora, quando a emenda do relator assume a dimensão que assume, porque a emenda do relator, originalmente, era só para o relator fazer os ajustes de contradições que apareciam mexendo com um volume gigantesco de dinheiro e com, enfim, influências de todo lado. Então, eu vou aqui, sabe, para uma cidade, para 2 córregos da minha cidade não receber 5 emendas de uma vez só, então nós vamos aqui arrumar. Bom, deixou de ser isso, passou a ser um orçamento paralelo, secreto, então, e aí, particularmente comandado pela Câmara, com influência do Senado, mas era a Câmara, o presidente da Câmara, no caso, Arthur Lira. E a partir daí, então, o governo deixa o governo federal passa a funcionar um pouco como um rabicho do Congresso, se você olhar. Porque boa parte do orçamento do governo federal é custeio. É para tocar a máquina. Não é dinheiro para... Ou despesas obrigatórias. Né? Despesas obrigatórias, 95% delas. Despesas obrigatórias. Não é dinheiro para o parlamentar levar para a sua base. E esse sistema vigora ainda hoje. Então, vamos lá. Quando o Supremo diz o orçamento secreto como está inconstitucional, há ali uma divisão. Né? Dos 19 bilhões, metade continuou com o Congresso, só que aí tem que ter autoria das emendas, e a outra metade foi para o governo. O Lula, prudentemente, foi prudente isso, eu lembro que teve matéria contra. O Lula disse, veio para nós, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a usar isso para emenda. Só que vamos usar para emenda para conversar com o Congresso. E aí que consta, esse dinheiro não estava saindo, demorou para sair. E aí vem o Lira, você reparou, eu tenho cobrado isso, né? O Lira diz, precisa articulação, precisa conversa. Eu não tenho ideia do que ele quer dizer com isso, ninguém tem. O que é articulação, conversa? O que falta? Ele tá descontente com... ele está descontente com a composição do ministério. Ele diz que o Senado está super representado. Bom, é isso, o Senado está super representado, ele quer mais representação da Câmara. Os nomes do União Brasil, que foram indicados pela Alcolumbre, ele está descontente. É com isso? Com que ele está descontente, afinal de contas? Aí vem a crítica de alguns analistas que se querem de centro, eles não sabem que eles não são de centro, né? Continuam a fazer a política da extrema-direita. Aí diz assim, porque o Lula reservou o filé mignon para o PT. Que filé mignon para o PT? Olha quantos ministérios importantes foram dados a outros partidos. E, no entanto, você não tem a fidelidade esperada. Né? É preciso ali... Veja o caso do marco temporal das terras indígenas. A quantidade de votos a favor do marco temporal de partidos que têm ministérios. Claro. O União Brasil foi o que mais deu votos. Claro. União Brasil deu muitos votos, o MDB deu muitos votos. Controlando ministérios importantes. Controlando ministérios importantes. Agora, só para esclarecer